Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de biologia. Eu sou o professor Emanuel e hoje a gente vai estudar mais dois grupos de animais que a gente encontra no nosso planeta. São eles, plateumintos e os nemateumintos. Então aqui de cara a gente já encontra a imagem de um plateuminto e aqui de um nemateuminto, né? Gente, antes de começar a aula, eu recomendo que vocês peguem o material de anotações de vocês e anotem tudo, tá? Aproveitem aí para anotar tudo. Aproveitem que tem o recurso de pausa, vocês pausam, vocês anotam as informações relevantes e tudo mais. Aproveitem, tá? Pois bem, na aula de hoje, a gente vai dar prosseguimento à nossa playlist de vídeos aí de zoologia, certo? Então, lembrando, na aula anterior estudamos dois grupos de animais, os poríferos e os quinidários, e na aula antes dessa, que foi a nossa primeira aula de zoologia, a gente estudou Introdução à Zoologia, uma aula que você precisa entender, né? Uma aula essencial para quem quer entender zoologia como ela bem deve ser entendida. Pois bem, vamos iniciar essa aula, né? Primeiro, já vou tirar aqui meu rosto para ficar legal aí para vocês enxergarem. E é o seguinte, os plateumintos, né? A gente vai começar por eles. Lembrando, a gente vai estudando os animais de acordo com o nível de complexidade. Aqui, gente, de cara, a gente já identifica três exemplos de plateumintos: a planária, o esquistossomo e a tênia, né? Conhecidíssimos aí, indivíduos, conhecidíssimos plateumintos. Agora que vocês já tiveram acesso à tela, eu vou voltar ao meu rosto para que a gente continue a nossa boa explicação. Pois bem, os plateumintos, gente, eles são animais pertencentes ao reino Animalia e dentro do reino Animalia eles pertencem ao filo Plateumintes, né? Então, são animais de corpo achatado, né? São conhecidos como vermes achatados e eles são triblásticos. O que isso quer dizer, professor? O que quer dizer triblástico? Quer dizer que esses animais, eles possuem três tecidos embrionários. Eles possuem os três tecidos lá na fase embrionária, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Pois bem, esses animais eles são acelomados, ou seja, durante a fase embrionária, eles não desenvolvem uma cavidade corporal que a gente chama de celoma, então eles não possuem esse celoma, são animais acelomados e eles possuem simetria bilateral. Pois bem, os plateumintos, eles possuem sistema digestivo incompleto. O que isso quer dizer então? São animais que não possuem uma abertura para se alimentar e outra abertura para eliminar as excretas. Eles usam uma única abertura, tanto para comer, tanto para absorver os alimentos, os nutrientes, quanto para excretar os restos da digestão desse animal. Eles não possuem sistema circulatório nem respiratório. O que isso quer dizer? Todas as trocas gasosas e todas as trocas de nutrientes dentro do corpo do animal acontecem por difusão. As células que estão umas ao lado das outras, elas vão passando, né, nutrientes umas para as outras, para que elas consigam aí transportar as substâncias para todas as células do corpo que esse animal precisa delas. A excreção desses animais acontece por meio de protonefrídeos, tá? E aí, esse termo nefrídeo lembra néfron, que é aquela unidade funcional dos rins dos seres humanos. Pois bem, são estruturas, né? O que são os protonefrídeos? São como se fossem néfrons primitivos, néfrons primordiais. São néfrons, na verdade não são néfrons, né? Mas são estruturas que possuem uma função semelhante, né? Que é a de filtrar os fluidos corporais desse animal. Então são estruturazinhas, a gente vai ver com mais detalhes daqui a pouco, que elas ficam recebendo ali os fluidos corporais do animal e vão eliminando as substâncias que esse animal não precisa, que esse animal não quer de jeito nenhum dentro do seu corpo. O sistema nervoso desses animais, ele é ganglionar, ou seja, esses animais possuem gânglios, né, ali com a parte central, né, digamos assim, do sistema nervoso, e eles possuem, né, gânglios e neurônios, né? A gente vai ver com mais detalhes aí como funciona também esse sistema nervoso desses animais. Gente, eles geralmente são aquáticos, tanto dulcícolas, ou seja, de água doce,
quanto de água salgada. Então, eles podem viver aí em ambientes aquáticos, se eles forem de vida livre, ou eles podem também parasitar outras espécies, incluindo o ser humano, tá? Então, os exemplos a gente já viu, que são essas três imagens aí. A Tênia está aqui atrás do meu rosto, mas a gente já viu ela, então vamos prosseguir com o nosso próximo slide. Pois bem, vamos começar aqui com o lado do sistema digestivo, e esse lado eu não estou em cima, né? Não estou aqui atrapalhando, mas eu vou tirar o meu rosto se vocês quiserem pausar o vídeo, né? Então vocês pausam aí, tiram um print ou pausam e anotam tudo, né? Então vamos lá, vamos prosseguir. O sistema digestivo desses animais, como eu falei, ele é incompleto, ou seja, usa uma única cavidade, uma única, na verdade, entrada, um único orifício, né, essa é a palavra, para absorver os alimentos e para eliminar os restos da digestão. Então vamos lá. A gente observa aqui nessa imagem, abaixo aí do sistema digestivo, que esses animais eles possuem uma ramificação no intestino. Isso é normal, né? É normal você possuir uma ramificação, porque isso facilita o processo de absorção, né? Quanto mais ramificações, mais fácil de se absorver as substâncias do alimento, as substâncias, os nutrientes que estão ali presentes. Então, quanto mais ramificações, melhor. E dá para ver aqui que o intestino desses animais é bem ramificado. Pois bem, eles possuem esse intestino ramificado e aqui a gente encontra uma estrutura chamada faringe contrátil. Por que ela é contrátil? Porque ela contrai, né? Ela contrai, ela relaxa, ela consegue mudar ali o seu tamanho, né? Então, ó, o que acontece? Esse animal deu fome nele, né? Deu vontade de se alimentar. Ele usa essa faringe contrátil para absorver esses nutrientes. Depois que ele absorve esses alimentos, acontece a digestão extracelular, ou seja, não acontece dentro das células. A digestão acontece fora das células, dentro dessa cavidade, que é o que é o intestino, né? O intestino dos nossos plateumintos. E aí, beleza, né? Ocorreu a digestão extracelular lá no intestino, ele absorveu os nutrientes, pela própria faringe ele já elimina as excretas, ele já elimina, né, as excretas não, né, os restos da digestão desse animal. Pois bem, vou me movimentar aqui para o lado para a gente conseguir enxergar o nosso sistema excretor, ou melhor, o sistema excretor dos plateumintos. Então, ó, o sistema excretor, como eu já havia falado lá no início dessa aula, ele acontece, né, ele gira em torno de protonefrídeos. Gente, esses protonefrídeos, eles também são conhecidos como células flama, tá? Então é bom que você saiba aí, você tenha em mente, né, que células flama está relacionado com os protonefrídeos, que está relacionado com o sistema excretor dos plateumintos. Então, ó, esse esquema aqui é o sistema excretor desses animais. Dá para ver, gente, que esse sistema excretor ele está espalhado por todo o corpo do animal. Todas essas ramificações amarelinhas que vocês estão vendo aqui no corpo do animal são as células flama, né? As células flama e os canais excretores. Então, o que acontece, né? O que acontece? Os líquidos, né, os fluidos corporais desse animal, eles vão se movimentando por essas estruturas aqui, que são as células flama. Existem cílios aqui, né, que vão ajudar a filtrar os fluidos que ali passam. E aí, ó, todo excesso de substâncias, tudo aquilo que o plateuminto ele não precisa mais, é filtrado, fica aqui dentro e desce por esse canal excretor. Gente, desse canal excretor, essas substâncias elas vão para fora do corpo do animal. Beleza? Então, é uma coisa bem simples, né? Ele já sim possui sistema excretor, mas é uma coisa um pouco primitiva. A gente vê ali que é uma coisa, né? Não é uma coisa bem elaborada como os rins nos seres humanos, que é envolvido com um monte de coisa. Pois bem, vamos para o próximo slide, né? Sistema nervoso desses animais. Aqui, gente, eu vou tirar meu rosto, certo? Para que vocês consigam tirar um print, copiar, né? Dar uma pausa, observar, apreciar essa beleza, né? E vamos voltar, certo? Gente, quanto ao sistema nervoso, esses animais eles já possuem cefalização. Até então, né, a gente tinha estudado outros grupos de animais, como poríferos e quinidários, que não possuíam cefalização. O que que seria cefalização, então, professor?
Gente, cefalização é quando o indivíduo ele começa a ter acúmulos de neurônios, acúmulos de estruturas do sistema nervoso em um lugar só, geralmente próximo à cabeça. Por exemplo, os seres humanos, eles possuem cefalização na nossa cabeça, que a gente encontra um grande, complexo sistema, uma estrutura muito complexa, muito sofisticada, que é o nosso encéfalo, que possui várias funções. Então, esses animais eles já começam a apresentar cefalização, tá? E aqui, ó, essa aqui é a disposição do sistema nervoso desses animais. Ó, vejam bem, eles possuem gânglios cerebrais, tá? Então, eles possuem ali gânglios que são estruturas que atuam como se fosse o encéfalo, certo? E ao longo de todo o corpo, eles possuem cordões nervosos que vão espalhar ali os impulsos do sistema nervoso, fazendo com que esse animal consiga, por exemplo, se movimentar, certo? Então, quanto à reprodução desses animais, eu vou sair aqui da frente para que vocês observem essa belezura. Esses animais eles têm reprodução tanto sexuada, que é quando ocorre a troca de material genético, quanto assexuada, quando não ocorre troca de material genético. Então, um clássico exemplo de reprodução assexuada está aqui na tela para que vocês observem, né? Conhecidíssimo como bipartição ou fragmentação ou regeneração. Esses animais eles possuem uma grande capacidade de regeneração do seu corpo, certo? Então, nesse tipo de reprodução assexuada, um indivíduo, se ele for quebrado, se ele for fragmentado, digamos assim, os fragmentos desse animal vão dar origem a novos indivíduos, e é o que vocês podem observar aqui na imagem. Você tem aqui um animalzinho, ele foi segmentado, e cada metade vai se regenerando, formando aí uma nova estrutura, uma nova planária. Isso aqui é o exemplo de uma planária, né? Então, gente, isso é possível porque esses animais, os sistemas do corpo, né, o sistema excretor, o sistema nervoso, né, os sistemas desse corpo, do corpo desse animal, eles se espalham por todo o corpo. Então é fácil regenerar essas estruturas. O que não aconteceria, por exemplo, com um ser humano, né? Se o encéfalo, né, do ser humano for comprometido, vamos supor que o ser humano, um indivíduo contraiu uma doença, né, e essa doença comprometeu a região do encéfalo. Ora, sem o encéfalo ele não vai sobreviver, né? Ele não vai ter, tampouco ter capacidade de regenerar essa estrutura quando ela for perdida, porque está tudo concentrado aqui, né? As estruturas elas não estão tão espalhadas assim pelo corpo, né? Essa capacidade do encéfalo, mas no caso dos plateumintes, eles têm ali sistema excretor, a gente viu lá que está espalhadinho por todo o corpo, então é muito mais fácil com que esses animais consigam se regenerar. Na reprodução sexuada, e aí eu vou tirar aqui o meu rosto para que vocês pausem, né? Tirem o print de vocês, ou copiem, que é o que eu recomendo. E aí, gente, o que acontece? Né? Vou aparecer aqui bem no meio para que não atrapalhe a visibilidade. Beleza. Ok. Gente, esses animais eles são hermafroditas. A gente está usando aqui o exemplo da planária de novo, né? Então, esses animais eles são hermafroditas, né? Isso quer dizer que eles possuem os dois sexos, certo? Então, em cada planária, a gente tem o sexo masculino e o sexo feminino. Lembrando, um outro termo para hermafrodita é monóicos. Então, os animais monóicos são aqueles que possuem os dois sexos em um indivíduo só. Beleza? No caso da reprodução sexuada, eles realizam um processo conhecido como fecundação cruzada. O que acontece, né? Esses animais eles vão lá, eles juntam-se, eles unem-se, como vocês estão observando aqui no meu lado, né, desse lado de cá, não sei qual que é o lado que está para vocês, no lado esquerdo aí. E o que acontece, né? Como ambos os indivíduos eles possuem os dois sexos, um indivíduo ele assume o papel de produzir, né, os dois gametas. Então, o que acontece? O gameta masculino de um indivíduo fecunda o gameta feminino do outro indivíduo. Assim como o gameta masculino desse outro indivíduo fecunda
o gameta feminino do primeiro. Ou seja, acontece uma fecundação cruzada, né? Um indivíduo, né, um gameta masculino de um indivíduo fecunda o feminino do outro e vice-versa, certo? Então eles trocam ali, né, gametas, eles trocam material genético uns com os outros. E aí, gente, depois da fecundação, né, da fecundação cruzada, surge essa estrutura aí do meu lado, do nosso lado direito aí da tela, que é uma cápsula, né? E essa cápsula, ela desenvolve novas planáriazinhas, novos filhotezinhos de planária, né? Que vão se desenvolver aí no ambiente. Beleza? Vamos para o próximo slide. Gente, aqui eu vou tirar, né, de novo, meu rosto para que vocês consigam, para que vocês consigam tirar um print, copiar e tudo mais. Bom, esses animais, pessoal, eles dividem-se em 3 grupos, certo? Então, são 3 grupos aí que a gente chama de classes. Então, lembrando, reino Animalia, filo Plateumintes, e esse filo ele se divide em 3 classes, que é a classe Turbellaria, que são os turbelários, classe Tremátoda, os trematódios, e a classe Cestoda, que são os cestódios. E aqui eu trouxe 3 indivíduos muito conhecidos. Os da classe Turbellaria são as planárias, né? A gente já viu muito sobre as planárias nessa aula. Gente, esses animais eles são de vida livre, ou seja, eles não parasitam outros animais. E aqui estão umas informaçõezinhas. Eles são animais detritívoros, se alimentam de restos de animais mortos, de matéria orgânica, né? Eles possuem esses ocelozinhos, que são como se fossem olhos, né? Só que não enxergam bem imagens. Eles, na verdade, servem para perceber a presença ou a ausência de luz. Então são esses animaizinhos aí. A classe Tremátoda, aqui a gente tem um indivíduo que muita gente já deve ter ouvido falar, que é o esquistossomo, certo? Que causa doença conhecida como esquistossomose. Gente, esses animais eles não são de vida livre, eles são parasitas, né? Inclusive parasita humano, né? E aí eu vou sair aqui da frente para vocês enxergarem o nosso último, que é a tênia, né? A tênia, conhecida também como solitária, né? A tênia, pessoal, ela também não é de vida livre, né? Ela representa aí, né, a classe cestoda, né? E esses indivíduos, eles são parasitas humanos também, humanos e de outros animais, e eles causam sérios problemas na gente, tá? A gente vai ver aí, né, o ciclo de vida desses animais. Bom, vamos lá, né? Já que a gente falou em esquistossomo, aqui eu vou ter que tirar o rosto, senão vocês não vão conseguir enxergar, né? Gente, a esquistossomose, ela é uma doença conhecida como barriga d'água, certo? E ela é causada pelo plateuminto, lembrem-se, é um plateuminto conhecido como Esquistossoma mansoni, ou esquistossoma. O que acontece? Esse aqui, que vocês estão vendo, é o ciclo de vida desse animal. Primeiro, o que acontece no ciclo de vida desse ser vivo? Vamos lá. Ó, vejam bem. O indivíduo, ele está lá infectado, certo? Vamos supor que o indivíduo ele esteja com esquistossomose, e aí, ele passou ali perto de uma barragem, de um lago, de uma lagoa, onde as pessoas adoram tomar banho. Só que esse indivíduo, ele estava com uma dor de barriga tremenda, né? E ele falou, velho, não vai dar para eu chegar em casa, vou fazer minhas necessidades aqui. E ele soltou lá aquela obra de arte, ele evacuou ali perto daquele corpo d'água. Lembrando, não era um rio, não tinha como essas fezes serem levadas para longe, né? Saírem daquela região. Era um lago, certo? Uma lagoa. E aí ele foi lá e liberou as fezes dele. Gente, dentro das fezes desse indivíduo existiam ovos do esquistossomo. E aí esses ovos do esquistossomo, eles vão eclodir na água, tá? Ah, professor, mas como é que as fezes elas chegam na água? Não é possível que esse cara tenha evacuado dentro da água. Gente, as chuvas, né? Chuvas, enchentes, né? Qualquer movimento d'água que passou ali pode ter carregado tranquilamente para dentro de um lago. E aí, dentro desse lago, esses ovos vão eclodir, vão liberar uma larva conhecida como miracídio, né? Uma larva ciliada, ou seja, ela possui cílios, ela consegue se movimentar ali junto com os cílios. E aí essas larvas, elas vão infectar os caramujos
né? Aqueles caramujos que a gente vê, né? Que são muito comuns da gente enxergar aí no ambiente, né? Que são os Biompalaria, né? Esse, gente, é o hospedeiro intermediário, ou seja, o homem é o hospedeiro definitivo. E aí entra um conceito para vocês, guardem e anotem essa informação. Hospedeiro definitivo é todo aquele indivíduo que guarda o animal, que mantém o animal quando ele está na fase adulta, quando ele está na fase de reprodução sexual. O hospedeiro intermediário é aquele que guarda o indivíduo quando ele está na fase de desenvolvimento, quando ele ainda é jovem e não está se reproduzindo. Então, anotem isso aí, é importantíssimo para vocês entenderem esses ciclos, ok? Então, o caramujo, ele foi infectado com os miracídios. Dentro do caramujo, esses miracídios eles vão se desenvolverem, né? Vão se reproduzirem assexuadamente, tá? Eles vão se multiplicarem ali dentro, certo? E aí, gente, 20 dias depois, mais ou menos, né? Alguns mais, outros menos, essas larvas elas vão ser liberadas dentro daquele corpo d'água e aqueles indivíduos que por acaso aqueles indivíduos que por acaso tomam banho ali naquele corpo d'água, eles vão se infectar com esse esquistossomo, porque essas larvas, as cercárias, elas penetram na pele do indivíduo e você vai acabar contraindo uma boa esquistossomose se você não tomar os devidos cuidados. Pois bem, pessoal, no final da nossa aula, a gente vai ver um quadro, tá? Eu não vou trazer os sintomas e tudo mais. Eu trouxe um quadro para vocês com todas essas doenças que a gente vai ver em breve. E aí, lá vai falar mais detalhado. Eu não estou trazendo aqui porque senão ia ocupar muito espaço do nosso slide, não ia caber aqui para ficar tão sucinto assim. Então, trouxe um slide só para isso, beleza? E a gente fala melhor lá no final da aula. Pois bem, teníase. O que acontece na teníase? Gente, eu vou tirar aqui meu rosto para que vocês consigam tirar um print, né? Gente, a teníase, ela é uma doença causada por duas espécies de tênia, a tênia solium e a tênia saginata, certo? Então, essa imagem aí no fundo da tela é o ciclo de vida desse animal. E aqui, gente, é uma doença que muita gente conhece porque ela infecta a carne de alguns animais, como porcos e bois, né? Vamos ver o ciclo desse animal. Vejam bem, tudo começa com uma pessoa infectada, né? Um homem infectado. O homem, lembrando, ele é o hospedeiro definitivo. O hospedeiro intermediário seria o porco ou o boi, né? O gado, que acabar eh, sendo infectado. Então, o homem é o hospedeiro definitivo. O que que acontece? Tá lá com a tênia zona no trato digestório, né? O cara, ou a mulher, né? O ser humano. E ele liberou fezes ali numa determinada região. E por coincidência, essa região ela é uma região de alimentação de porcos. Né? Muitas vezes acontece, né, do pessoal dar qualquer tipo de alimento para os porcos. Né? O pessoal chama aqui na minha região de lavagem. Né? E aí, esses alimentos eles não são tratados, e muitas vezes vai até infectado com teníase. Né? Então, aquele porco de procedência duvidosa que é criado para o abate, mas não tem muitos tratamentos, ninguém quer saber da saúde do animal. O que acontece? Né? O homem liberou ali as fezes. Essas fezes elas vão estar infectadas com proglotes. O que é uma proglote? Né? Seria uma estrutura ali da tênia, né? Que é responsável por produzir ovos de tênia. Então, esses animais, essas tênias, elas produzem esses proglotes que são eliminadas nas fezes. E aí, o que acontece? O porco, por meio da alimentação, geralmente em regiões insalubres, ele foi lá e se infectou com a proglote desse ser humano que defecou ali. Essa proglote ela vai produzir os ovos, né? E esses ovos, dentro do corpo do porco, eles vão eclodir e vão liberar uma larva conhecida como larva oncosfera. Essa larva oncosfera, ela vai penetrar ali no corpo, na carne, nos músculos do porco, certo? E lá nos músculos do animal, elas vão se desenvolver, essas larvas se desenvolverão e vão formar os cisticercos. E aí que tá, né? Se o cara ele consumiu aquela carne sem cozir direito, sem assar direito,
ele vai acabar se infectando, vai acabar contraindo essas larvas cisticerco, e aí o ciclo ele vai se reiniciar, né? Ele vai recomeçar aí. O homem infectado vai infectar novos porcos, que vai infectar novos seres humanos. Fica esse ciclo sem fim. Beleza? Vamos lá para a próxima doença. E a próxima doença é a cisticercose. Deixa eu tirar meu rosto aqui, né, para que vocês consigam copiar. E aí eu vou aparecer magicamente aqui embaixo, né? Gente, na cisticercose é uma doença causada pela tênia também. Só que vejam bem, é uma doença causada por uma única espécie de tênia, que é a tênia solium. Então, enquanto a teníase é causada pela tênia solium e pela tênia saginata, a cisticercose é somente pela tênia solium, beleza? E aqui tem uma grande diferença, pessoal. Quando o indivíduo está infectado, ele tem duas possibilidades para ele, né? Quando ele vai defecar, ele pode liberar tanto as proglotes, certo? Que são as estruturas que produzem os ovos, quanto eles podem liberar também os ovos diretamente, certo? Então, as proglotes elas podem não sair do corpo do indivíduo, produzirem ovos dentro do ser humano e ele acabar liberando esses ovos nas fezes. No caso da teníase, o porco ingeriu a proglote e aí dentro do porco a proglote produziu os ovos eles eclodiram e infectou a carne. Na cisticercose não. Na cisticercose acontece quando o ser humano ele defeca ali no ambiente, né? Nessas fezes saem diretamente os ovos e aí, né? Os ovos eles vão infectar alimentos que o ser humano consome. Por exemplo, o indivíduo defecou perto de uma horta, né? Esses ovos eles vão infectar aquele indivíduo, aqueles alimentos ali, aquele alface, aquele tomate, aqueles vegetais que estão ali, né? E o indivíduo vai ingerir, né? Pode ser alimento, pode ser água, né? E o indivíduo ele vai ingerir os ovos, né? Os ovos eles vão eclodir dentro do ser humano, tá? E vão parar onde? Na corrente sanguínea. Né? Vai liberar aquelas larvas oncosferas que vão entrar na corrente sanguínea e vão viajar por todo o corpo, infectando vários órgãos. Inclusive, a forma mais grave de infecção da cisticercose é essa que vocês estão vendo aí do meu lado. Né? Isso aqui é um cérebro, né? Isso aqui é um encéfalo, e esse encéfalo ele foi acometido pela cisticercose, né? Me dá até um desespero essa imagem, e aí formou os cisticercos ali no encéfalo, né? E aí o indivíduo ele acabou provavelmente, né, vindo a óbito. É seríssimo, né? Então eu recomendo para vocês que vocês evitem contato com corpos d'água, evitem consumir carnes mal passadas, evitem consumir vegetais mal lavados, água de procedência duvidosa. Então, vários cuidados aí básicos, né, que dá para a gente ter e que evitam problemas seríssimos. Vamos continuar. Bom, vamos ver agora o grupo dos nemateumintos. Gente, os nemateumintos, ao contrário dos plateumintos, eles são os vermes cilíndricos. E aí eu terei meu rosto para que vocês pausem esse vídeo, anotem se vocês quiserem e também observem aqui a lombriga, o ancilóstomo, a filária, né? Pois bem, vamos lá. Os nemateumintos, ao contrário dos plateumintos, eles são animais que são conhecidos como vermes cilíndricos, não são mais vermes achatados. Eles pertencem ao filo Nematoda, ou seja, reino Animalia, filo Nematoda. Esses animais eles são triblásticos e eles não são acelomados, eles são pseudocelomados. Lembrando, essas diferenças a gente viu lá na aula de introdução à zoologia. Então, se você não assistiu, recomendo que você vá lá. Gente, esses animais eles possuem sistema digestório completo, tá? Então aqui a gente viu que nos plateumintos era incompleto. Agora é sistema digestório completo. Né? Eles possuem um orifício para a entrada dos alimentos e um orifício para a saída. E aí lembra o que eu falei para vocês na nossa última aula, que a gente vai estudar os animais em ordem de complexidade, né? Então a gente vê aqui que eles já são um pouco mais complexos, eles já são pseudocelomados, eles já possuem sistema digestório completo, mas eles não possuem sistema circulatório e nem respiratório. Novamente, as trocas dessas substâncias acontecem por difusão, beleza?
A excreção desses animais acontecem por estruturas que a gente conhece como renetes, certo? O sistema nervoso desses animais é formado ali por cordões nervosos, bem parecido com os plateumintos. São cordões nervosos que percorrem, que atravessam o corpo do animal. A gente vai ver com mais detalhes. Pois bem, deixa eu tirar meu rosto, né, como de praxe, para vocês copiarem aí, tirarem um print. Gente, esses animais, eles são a maioria, né, dos nemateumintos, eles são dioicos, certo? Eles não são monóicos. Lembrando, dioicos são aqueles indivíduos que não são hermafroditas. Eles possuem, cada indivíduo possui um sexo. Né? Então, a maioria dos nemateumintos é assim que funciona. Eles possuem dimorfismo sexual, ou seja, os machos eles são diferentes das fêmeas, como, por exemplo, no ser humano. No ser humano, a gente tem as fêmeas que possuem as mamas mais desenvolvidas, né? O corpo um pouco com menos massa corporal, a voz é diferente, então isso é dimorfismo sexual, certo? E aí vamos pegar o exemplo da lombriga e vamos analisar aqui, né? Vamos observar aqui o que acontece no corpo desses animais. Gente, vou colocar meu rosto aqui em cima para não atrapalhar a visibilidade de vocês. E aí, gente, aqui no desenho, a gente observa primeiro que de cara a gente já vê que as fêmeas elas são maiores que os machos, tá? Então aqui é uma fêmea e aqui é um macho. No caso do macho, né, ele tem uma estrutura que é conhecida como espículas copulatórias. Fazendo uma analogia com o ser humano, é como se fosse o pênis, mas a gente não pode chamar de pênis. O termo certo é espícula copulatória. Gente, a gente vê que esses animais eles possuem uma boca, certo? E eles possuem um poro excretor, né? Que é uma estruturazinha que vai ser responsável pela liberação dos restos da digestão desses animais. A fêmea, elas possuem um poro genital, que é onde ela vai receber as espículas copulatórias dos machos. Então, durante a cópula, os machos eles inserem as espículas copulatórias é, no poro genital das fêmeas. E aí, gente, só para corrigir aqui rapidinho, né, o poro excretor, ele libera as excretas do sistema excretor, né? Acabei confundindo aqui que os restos dos alimentos, os restos alimentares desse animal, eles são liberados pela cloaca, né? Que é essa estruturazinha que a gente consegue observar aqui. Então, poro excretor, sistema excretor. Cloaca, sistema digestório, para não confundir. Beleza? Pois bem, vamos prosseguir. Gente, aqui a gente vai observar a anatomia interna, o que a gente encontra dentro do corpo de um nemateuminto. E aí, vocês pausam o vídeo aí, tiram um print, tá? Escrevem, copiam, e a gente vai analisar aqui o corpo desse indivíduo. Pois bem, imaginem que a gente pega um nemateuminto qualquer, uma lombriga, e a gente corta ela ao meio. Tá, passa uma lâmina e corta ela ao meio. A gente vai observar várias estruturas. Primeiro, cutícula é essa parte amarronzada aqui que reveste o corpo do animal. Depois da cutícula tem a epiderme, também é uma estrutura responsável pelo revestimento, proteção, né, do animal. Essa parte, esse número 3 aqui, essa parte amarelada, são as células musculares que atuam ali nos movimentos do animal, né? Atua provavelmente ali nos movimentos digestivos e tudo mais, né? Para se reproduzir, o animal precisa se mexer, então essas são as células musculares do indivíduo. Esse número 4 aqui, ó, essa parte vermelhinha aqui com esse 4 no centro, é o tubo digestório, certo? É aqui onde acontece os processos de digestão e de absorção dos nutrientes, beleza? Essa parte aqui, esse número 5, essa parte branca, é o pseudoceloma. Lembra que esses animais eles são pseudocelomados? Então tá aqui o pseudoceloma para vocês. Gente, esse pseudoceloma, ele é preenchido por um líquido, né, que a gente não pode chamar de sangue, mas a gente pode fazer uma analogia com sangue, né? E esse líquido ele transporta algumas substâncias importantes para o corpo do animal, beleza? Número 6, essas estruturazinhas aqui, ó, meio alaranjadas, que são os canais excretores, é por onde o animal ele libera as excretas dele, beleza? Número 7 e 8 são essas estruturas azuladas aqui, ó,
são os cordões nervosos, né? Eles percorrem todo o corpo do indivíduo. Número 9, os testículos ou ovários, né? São as estruturas reprodutivas que produzem ali os gametas masculinos e femininos, né? Lembrando, se for macho, esse indivíduo ele vai produzir gametas masculinos, vai possuir testículos. Se for fêmea, ele vai produzir gametas femininos pelos ovários. E aqui, ó, o número 10, que são essas estruturas maiores, aqui esses 3 círculos, que só está presente nas fêmeas, tá? É aqui a estrutura que a gente chama de útero e é onde se desenvolvem os ovos desses animais, beleza? Vamos prosseguir. Gente, aqui a gente já entra, né, no assunto de ascaridíase. A gente já vai ver aqui as doenças causadas por esse animal. Então, a primeira delas é a ascaridíase, né, a conhecidíssima, famosíssima lombriga, conhecida como Ascaris lumbricoides, né, o nome científico desse animal é Ascaris lumbricoides. E aí, a lombriga, o indivíduo infectado, ele vai ter as lombrigas ali no seu intestino. Essas lombrigas vão produzir os ovos, certo? E esses ovos, dentro desses ovos, depois que eles eclodirem, sairão larvas, conhecidas como larvas rabditoides. Então vejam bem aqui acima o ciclo desse indivíduo. Primeiro, você tem aqui, número 1, a liberação dos ovos nas fezes. Então o indivíduo defecou ali numa área inapropriada, defecou perto de uma plantação, defecou perto de uma horta, né? Esses ovos eles vão infectar os alimentos, certo? Ou corpos d'água. E aí o indivíduo que consumiu uma água de procedência duvidosa, uma água não tratada, ou alimentos que não foram lavados, devidamente higienizados, ele acaba consumindo aí esses alimentos e ingerindo esses ovos. Depois que ele ingere esses ovos, eles vão eclodir, liberando as larvas rabditoides, certo? Que é esse passo aqui, né? Esses ovos, eles eclodem, vão infectar ali os órgãos como fígado, coração e pulmões, certo? E aí, gente, essa doença, em estágios avançados, ela pode obstruir as vias respiratórias do indivíduo. Se o indivíduo tiver essa doença e ele não tratar esse tipo de doença, né, as lombrigas, né, elas vão se multiplicar de tal forma que podem chegar a obstruir as vias respiratórias, o indivíduo sofrer ali via óbito por falta de oxigênio, ficar sufocado. Então, é uma doença que ela é séria, ela acomete essas doenças todas que a gente está falando, na verdade, elas acometem pessoas de baixa renda, pessoas que vivem ali marginalizadas em regiões onde não há saneamento básico e tudo mais, então é um problema seríssimo de saúde pública, certo? Vamos trazer um quadrozinho sobre ela no final dessa aula. Vamos prosseguir para a próxima doença, que é a ancilostomia. Vou tirar aqui o meu rosto para que vocês copiem, vocês tirem print. Pois bem, pessoal, na ancilostomia, né, eu vou deixar sem o meu rosto aqui para que não atrapalhe o texto para vocês nem o ciclo. Na ancilostomia, né, essa doença também é conhecida como amarelão, beleza? E ela é causada por um indivíduo conhecido como ancilóstomo, certo? A gente tem duas espécies, o ancilostoma do Odenale ou o Necator americanus, certo? E aí, gente, o que acontece? O indivíduo infectado, né? Clássico exemplo, né? Clássica situação ali das fezes, né? O indivíduo ele está infectado com a doença. Vou colocar aqui meu rosto num cantinho para não atrapalhar vocês. O indivíduo está infectado com a doença, ele foi lá e defecou em alguma região, né? Defecou na rua, defecou no mato, onde não deveria, né? Na verdade, o ideal é sempre a gente defecar nos banheiros e tudo mais, mas a gente sabe que nem todo mundo tem essas condições de ter um banheiro ideal, um banheiro adequado. Então vamos lá. O indivíduo foi lá, defecou, né, numa região, ele estava infectado, infelizmente, e esses ovos desse ancilóstomo foram liberados nas fezes do indivíduo. E aí esses ovos, eles eclodem no ambiente. E olha que aterrorizante, gente. As larvas do ancilóstomo,
depois que eclodem, elas conseguem penetrar na tua pele. E tu nem precisa entrar dentro de um lago, dentro de uma lagoa. Ali no solo mesmo acontece esse problema. Então, é muito importante ter cuidado com crianças que gostam de andar descalço. Se você é um adulto e gosta de andar descalço também, evita andar descalço em lugares duvidosos. É claro que nem todo lugar, na sua casa, por exemplo, provavelmente não vai ter isso, certo? A não ser que alguém defecou no chão da tua casa. Mas aí o que acontece, né? Tá lá no ambiente, né? As larvas estão lá, você pisou, as larvas vão penetrar na tua pele. E aí, dentro da tua pele, ela vai ter acesso ao teu sistema circulatório, vai chegar em órgãos como coração e pulmões, vai chegar na tua faringe, né, na tua faringe aqui na região do trato digestório, aqui na região superior, né, e você vai deglutir esses ancilóstomos, né? E aí depois que você deglute, isso daí vai diretamente para o teu sistema digestório e aí o ciclo se recomeça. Né, lá no teu sistema digestório, esses ancilóstomos vão produzir ovos, esses ovos vão sair pelas tuas fezes e vão infectar novas pessoas que por acaso andarem descalço, onde houver uma região em que o indivíduo defecou. Beleza? Vamos para o próximo aqui, né? Putz, esse aqui é conhecidíssimo, né? Aqui na minha região a gente tem problemas com filariose, né? É muito comum a gente encontrar. Não, não é tão comum assim também, né? Para não aterrorizar vocês. Mas é comum sim a gente ir para uma região, encontrar uma pessoa que está com filariose e tudo mais. Pois bem, espero que vocês tenham pausado. Vou voltar aqui o rosto. Gente, o que acontece? A filariose, vou colocar meu rosto aqui no cantinho. A filariose, ela é uma doença que é causada por um nemateuminto, certo? Conhecido como Wuchereria bancroft. Gente, esse nemateuminto, ele é transmitido por um mosquito conhecido como Culex, né? É o pernilongo comum. Inclusive tem um voando aqui agora, né? Aqui em casa tem muito pernilongo, né? Pois bem, a filariose, ela é conhecida como elefantíase e ela é uma doença que afeta o sistema linfático dos indivíduos. Professor, por que ela é conhecida então como elefantíase? Fiquei curioso agora, fiquei curiosa, né? Gente, ela é conhecida como elefantíase porque muitas vezes essa doença ela causa um inchaço tão grande na região das pernas que o pessoal acabou assemelhando como a perna de um elefante, né? E ela ficou conhecida como elefantíase. Mas é claro, essa doença não afeta só a perna dos indivíduos, pode afetar braços ou até, pasmem, os testículos do indivíduo. Pois bem, vamos lá para o ciclo de vida desse animal. Vou colocar aqui meu rosto em cima para não atrapalhar vocês. E aí vamos lá, ó. Vejam bem. Primeiro, o que acontece? O indivíduo está infectado com filariose, ele tem ali o nemateuminto Wuchereria bancroft, certo? E aí vem um mosquito culex, um pernilongo, né, comum, pica aquela região onde está infectada com nemateuminto. Os nemateumintos eles adquirem as larvas da filária, né, da Wuchereria bancroft, pela picada, né, vem junto com o sangue do indivíduo. E aí, gente, dentro do corpo do mosquito, essas larvas elas vão se desenvolver, né, elas vão completar seu desenvolvimento, vão se multiplicar e vão migrar, sabe para onde? Para a região bucal do nosso mosquito, né? Então, lá na região bucal, ela vai ficar prontinha, ela vai ficar engatilhada para quando aquele mosquito picar outro indivíduo, picar outra pessoa, ele transmitir a filariose, certo? Então, gente, é importante a gente saber que o ser humano, né, na maioria dessas doenças que a gente falou, ele é o hospedeiro definitivo. Então, é importante a gente tomar os cuidados ideais, por exemplo, no caso da filariose, usar repelente, evitar que acúmulo de água, acúmulo de corpos d'água, para que esses animais eles não consigam se reproduzir, certo? Então, o maior responsável por cuidar dessas doenças somos nós mesmos. E aí, gente, o que acontece, né? O indivíduo está lá infectado com filariose, esses nemateumintos, eles vão entrar no sistema linfático desses indivíduos e vão obstruir. Isso mesmo,
vai obstruir o sistema linfático desses indivíduos, vai causar aquele inchaço grandão nas pernas, nos braços, né? Principalmente nas pernas e nos braços, que são as regiões que estão mais expostas ali, principalmente na hora de dormir, né? Mas se tiver outras regiões expostas, ele pode acabar picando também e causar filariose. Beleza? Bom, vamos aqui para o nosso quadrozinho. Esse aqui vocês vão querer ver tudo, né? Não posso ficar aqui na frente. Gente, aqui, ó, doença, certo? Agente causador, transmissão, sintomas e profilaxia. A doença, vamos pegar aqui esquistossomose, né? O que é a doença? Esquistossomose, o agente causador é o Esquistossoma mansoni, é um plateuminto. Como é que ela é transmitida? Penetração na larva em corpos d'água contaminados, beleza? A gente viu lá no decorrer dessa aula. Quais são os sintomas? Então, professor, fiquei desesperada com essa aula, não sei, quero saber se eu estou com essa doença, quero saber se eu tenho esse problema. Tá aí os sintomas, né, da esquistossomose. Tontura, emagrecimento, febre, dor de cabeça, tosse, fraqueza, tem vários sintomas. E a profilaxia, para quem não está familiarizado com esse termo, é as formas de prevenção. Então, evitar locais molhados, evitar corpos d'água com presença de caramujos, né, evitar o contato com esses animais. E aí tem todas as doenças que a gente viu nessa aula, né, o agente causador e como é, como que ocorre a transmissão, os sintomas e a profilaxia. Eu não vou me prolongar muito aqui, porque a gente já viu ao longo da nossa aula, beleza? E a gente vai ficando por aqui, certo? Vocês tiram um print aí dessa imagem, beleza? E é isso, gente. Muito obrigado a todos que assistiram a essa aula. Lembrando, muitas imagens, muitos esquemas, aqueles ciclos de vida lá, alguns a gente pegou de um site conhecido como planetabio.com, certo? .com.br. É um site onde a gente encontra vários assuntos, né, de biologia, a maioria dos assuntos vocês vão encontrar lá. É um ótimo site para estudo. Se você quiser dar uma passada lá, eu vou deixar o link aí na descrição, certo? Vale a pena se você é um estudante de biologia que gosta de biologia e que quer gabaritar o Enem, quer gabaritar a biologia do Enem para passar no vestibular dos sonhos e tudo mais. Vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.